Bom dia, galera! Olha só quem tá aqui hoje. Vem cá, primeiro deixa eu falar. Terça-feira, 9 de março de 2021. Thaís, Aleteia, Leandro, Enio, Ramiro. Olha quem vai dar um oi hoje pra vocês. Oi, tô saudade. O Edson, que vocês veem sempre, inclusive ontem a aulinha de vocês foi o nosso câmera boy, foi o Edson. Muito obrigado, Edson. E a culinária de ontem, vocês curtiram? O Guigui, que bolo que você fez na culinária, Gui? Bolo de manga. E vocês já deram like no bolo de manga do Guigui? Não é, Guigui? Não tem que dar um like? Hoje o Guigui vai acompanhar a nossa aulinha, né, Guigui? O Guilherme e o Edson estão aqui me fazendo companhia. Porque abram lá na página 6. Hoje iremos falar sobre as flexões do substantivo. Então, no capítulo, é o que nós estudamos no capítulo 4 do livro Emília no País da Gramática. Então é o seguinte, relembrando, quando nós falamos em gênero do substantivo, estamos nos referindo ao masculino e ao feminino. Quando nós falamos sobre número, estamos nos referindo a singular e plural. E quando nos referimos ao grau, que foi o que nós lemos ontem no livro, estamos nos referindo ao aumentativo e diminutivo. Essa tabelinha aqui é uma daquelas colinhas que eu adoro passar para vocês, aquelas tabelas que na dúvida é para consultar. Por isso que eu passo essas tabelinhas para vocês, tá bom? Aí virando a página, vamos lá, olha só. Passe as palavras abaixo para o feminino e para o plural. Então, por exemplo, aqui, padrinho. O feminino de padrinho é madrinha. Só que eu quero o feminino no plural. Então, vai ficar madrinhas. Certo? Genro. O feminino é nora. Então, vai ficar noras. Entendido? Aí, o exercício 2 está fácil. É só uma atividade de prestar atenção. Associar as colunas de acordo com o substantivo que está se referindo, certo? Então, nome de lugares, vocês vão colocar letra A aos substantivos que se referem a nome de lugares, letra B ao substantivo que se refere ao nome de pessoas, letra C, o substantivo que se refere a nomes de animais, letra D, substantivo que se refere a nomes de objetos. E letra E, substantivo que se refere a sentimentos. Está fácil, entendeu, Guigui? Sim. Agora olha só. Ficou com medo? A cobra aí. Ih, Guigui, tá com medo da cobra? Então, Guilherme, presta atenção agora que eu vou contar uma fábula. Você conhece fábula, Gui? Conhece? Turminha, lembram que fábulas são pequenas histórias, né? Aonde geralmente não, sempre os personagens não são pessoas, né? São animais com características de humanos, certo? Essa daqui eu não conhecia, essa fábula de Édipo, a minhoca e a serpente. Então vamos ler a fábula e depois responder as perguntas. Olha só. Uma minhoca viu uma enorme serpente e sentiu inveja do seu tamanho. Querendo se igualar à cobra, a minhoca começou a se esticar. Esticou-se tanto que sufocou e morreu. Então, primeiro, vocês vão sublinhar todos os substantivos desta fábula, certo? E depois vocês vão responder, escreva o nome de 2 substantivos da fábula que nomeiam animais. Tá fácil, fácil, fácil. A letra B, destaque o substantivo da fábula que nomeia um sentimento ruim.
Também está bem claro aí no texto qual é esse sentimento aí, é horrível. Qual a mensagem de moral que esta fábula ensina? Hein, turminha? Tá falando sobre o quê? Sobre uma minhoca que estava com inveja da cobra e ela foi imitar a cobra e acabou morrendo. Então, né, até que ponto é legal sentirmos inveja? Elaborem um texto aí sobre isso, tá bom? Combinado? Na próxima página, vamos para os amados e os temidos coletivos. Só que ao mesmo tempo, tem uma cruzadinha, então fica mais fácil para descobrir, tá bom? Só que para variar, eu estou fazendo isso, eu estou adorando fazer isso com vocês. Aqui está em numeral romano e aqui em numeral arábico. Para quê? Para vocês estarem sempre fazendo associação, mesmo numa atividade de português. Então, o primeiro, número 1, coletivo de automóveis. Está escrito errado automóveis, gente. Automóveis, estava viés, tá? Isso aí foi erro de digitação. Automóveis. O coletivo de automóveis, olha só. Só de bater fica mais fácil, né, turminha? Frota, só de bater ali o olho dá para ter uma ideia. Então é o seguinte, e tem um aí que foi chatinho, confesso para vocês, o 4. Olha o 4, coletivo de pessoas. Para mim, coletivo de pessoas, falei, poxa vida, é multidão. Mas, Não, também pensei em aglomeração, tá certo, Edson? Mas não se encaixava, não era o que essa cruzadinha estava querendo. Aí, como eu falo para vocês, não tem nada demais dar um Google. Fui lá no Google e fiquei procurando até encontrar coletivo de pessoas que encaixou aí, foi população. Então, população é o coletivo de pessoas de uma mesma região. Se eu tivesse, antes de mandar para vocês a atividade, eu teria colocado coletivo de pessoas de uma mesma região, certo? Quando são de uma mesma região, aí é população, tem sentido, né, gente? A população de São Paulo, né, porque é de uma mesma região. Então, esse coletivo de pessoas, do número 4, é referente ao coletivo de pessoas de uma mesma região. Tá bom? E os demais eu acho que não tem. Por exemplo, a 8, coletivo de quadros. Existem dois, não é pinacoteca, tá bom? Então procurem para saber qual outro coletivo de quadros que vai se encaixar aí, que eu também tinha ido para pinacoteca também primeiro. E no 11, coletivo de alunos, eu tinha pensado em turmas. Nessa cruzadinha não é turma. Matou a charada. Qual é, Edson? Classe. O Edson matou a charada sem ver aqui a cruzadinha. É isso mesmo, Edson. E depois de resolvido essa cruzadinha, vocês vão escrever as palavras da cruzadinha aqui embaixo em ordem alfabética, certo? Certo. Mas tá longa? Hoje tem lição, hein, gente? Ô, lição que não acaba mais. Essa terça-feira tá no capricho. Olha lá. Complete a tabela. Então, aqui eu tenho o substantivo e aqui o substantivo coletivo. Em alguns eu tenho a resposta do coletivo e outros o substantivo. Então, o coletivo de peixe é cardume. Aqui eu já tenho constelação, que é um substantivo coletivo. Constelação é o coletivo do quê? Pode falar. Estrelas. De estrelas, isso mesmo. Então, coloca estrelas ali. Deu para entender? Então, essa tabela também está invertida. É só prestar atenção, mas também está muito fácil. Se tiver aqui algum coletivo que vocês não lembrem, é só dar um Google ou olhar lá numa folhinha, numa das liçõezinhas que eu dei uma tabelinha de coletivo para vocês também, tá bom? Deu o grau normal desses diminutivos. Então, glóbulo,
O grau normal tá no diminutivo, né? Glóbulo. Grau normal, globo. Tá bom? Então, essa aqui tá fácil, que é só colocar no grau normal. Atividade 9. Complete as frases. Quanto ao número, o substantivo pode ser classificado em... Aí tá lá a tabelinha que eu dei no comecinho da aula para vocês. Quanto ao grau, o substantivo pode ser classificado em... Não vou dar a resposta. Olhem lá na tabelinha quem não sabe de cor. Letra C. Quanto ao gênero, o substantivo pode ser classificado em... Dei uma pesquisadinha, tá bom? Agora a próxima atividade, a 10. A 10 é a última, deixa eu dar uma olhadinha. Sim, é a última do dia. Dê um exemplo do que se pede. Então, essa é a resposta pessoal. Primeiro, um substantivo feminino no plural. Então, por exemplo, um substantivo feminino, caneta. É um substantivo feminino, caneta. No plural, canetas. Certo? Esse é o meu exemplo, não é para vocês colocarem isso. Substantivo próprio no masculino. Edson, Guilherme, por exemplo. Substantivo comum no singular e diminutivo. Então, eu vou na caneta. Então, sua caneta é um substantivo comum no singular, mas no diminutivo. Canetinha. Então, eu vou escrever aqui canetinha. Substantivo próprio feminino. Andréa. Certo? Substantivo comum no plural e aumentativo. Então, substantivo comum que eu estou colocando em todos aí é caneta. No aumentativo e no plural, canetões. Deu para vocês entenderem o que vocês vão fazer? Certo? E por hoje, por enquanto, acabou. Porque agora estamos aqui na explicação, certo? Agora é a vez de vocês fazerem. Teve alguma dúvida de algum coletivo, de algum, de plural, de algum feminino? Deem um Google, deem uma pesquisada, tá bom, galerinha? Pesquisar é uma forma também de aprender. A gente pesquisando, a gente está aprendendo, tá certo? Certo. Então, vem comigo, câmera girl, certo? Porque agora eu vou ficar aqui com o Guigui e com o Edson, enquanto vocês aí fazem as lições no capricho. Até daqui a pouquinho, galera.